Olá, meus amigos, meus queridos, a paz. Estamos aqui no primeiro episódio da nossa série O Cuidado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo para que alcance mais vidas com essa palavra poderosa que Deus ministrou aos nossos corações. Nesse dia eu queria te convidar para parar o que você está fazendo, para que a gente possa dedicar alguns minutos para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele é tão conhecido, não é mesmo? Muitas pessoas têm o costume de deixar a Bíblia aberta na sala de casa, nesse salmo, buscando de alguma forma a bênção, buscando de alguma forma o milagre, buscando de alguma forma o poder de Deus em suas vidas. Mas nós temos que entender que o poder de Deus não está no escrito do salmo, mas sim no seu princípio. Na sua construção. O salmista Davi, o rei Davi, quando escreveu esse salmo, ele escreveu de algo que ele conhecia. E ele escreve, e o Senhor é. Aqui já tem muita coisa para a gente falar. Talvez faltaria tempo para a gente meditar em tudo o que o início desse salmo já começa a nos revelar. O salmista Davi, o rei Davi, ele não disse o Senhor era ou o Senhor será. Ele usa o termo no tempo presente, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi está dizendo isso, ele está dizendo: não importa o que aconteceu no meu passado, nem o que vai acontecer no meu futuro, Deus é, e isso não muda. E o meu relacionamento com Deus não muda de acordo com a situação, de acordo com o tempo, de acordo com os acontecimentos. Quando Davi está dizendo Deus é, ele está fazendo uma afirmação. Ele não está se questionando. Ele podia se questionar sobre muitas coisas. E nos Salmos e na história de Davi, você vai ver ele se questionando em alguns momentos. Mas não no Salmo 23. Neste momento ele está fazendo uma afirmação e ele está falando de algo que ele conhece. Quando ele está dizendo o Senhor é o meu pastor, é um pastor de ovelhas. Essa é a origem de Davi. Essa é a origem da onde ele veio. Davi saiu de trás dos pastos, de trás das malhadas, de trás das ovelhas de seu pai, para se tornar rei. E quando ele está dizendo o Senhor é meu pastor, a conotação aqui é muito forte. Porque, de fato, não é a ovelha que tem o pastor, mas o pastor que tem a ovelha. Quando Davi está falando isso, ele está dando uma conotação de pertencer. Eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim. O Senhor é o meu pastor, ele tem uma conotação romântica, sim. E só quem é pastor, e se nós mergulharmos, ou se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar até aquela época, nós poderíamos entender o que esta afirmação é para Davi. Quando Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, ele está se lembrando do tempo em que ele pastoreava. E pastorear era, e tão somente era, cuidar, amar. Quando um pastor está pastoreando suas ovelhas, muitas das vezes ele acampa no campo aberto, ele dorme no meio da natureza, junto com as ovelhas. Se é tempo de frio, ele traz para dentro do aprisco, para dentro da sua própria casa, muitas vezes. Alguns produtores menores traziam para dentro das suas próprias tendas, para proteger do frio, para proteger do ataque de bestas selvagens. Então, quando Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, ele está falando o Senhor é aquele a quem eu pertenço. E como eu pertenço a Ele, Ele me cuida, Ele me protege, Ele me cura. Você sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que esse Senhor, que era pastor de Davi, também quer ser o seu pastor. Querido, esse Deus que no entendimento do Davi era aquele que cuidava, quer cuidar de você também. Um pastor, quando vê uma ovelha ferida, ele não mata, ele não joga fora, ele não expulsa. Um pastor, quando vê uma ovelha ferida, ele cuida, ele trata. Então eu não sei o que fez o que causou a ferida, mas eu sei o remédio.
E eu quero falar deste remédio, eu quero falar deste bom pastor que quer cuidar das tuas feridas, que quer sarar. Você sabe, uma ovelha, ela ouve a voz de seu pastor. A Bíblia afirma isso, mas existem vários vídeos aí no YouTube, você mesmo pode procurar, de pastores chamando ovelhas e as ovelhas reconhecendo a voz do pastor. E nessa noite eu quero que você não ouça a minha voz, até porque ela é péssima. Eu quero que você ouça a voz de Deus falando com você nestes poucos minutos, dizendo: eu te quero para mim. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da tua casa, eu quero cuidar da tua família, eu quero cuidar da tua história. Veja que a ovelha, ela produzia ali os seus filhotes, e os filhotes da ovelha continuavam ao cuidado do mesmo pastor. Então eu quero que você entenda que o Senhor está chamando para te trazer para perto, para que você entenda o sentido que Davi entendia no pertencer. Você não é um acidente. A tua existência, e eu sei que eu estou falando com pessoas que muitas vezes acham que estão por acaso, ou que a vida não faz sentido, e têm procurado sentido em coisas, em pessoas. Ei, o sentido da tua vida é que você pertence ao Senhor, e Ele te ama, Ele cuida, Ele protege. Você nasceu para adorar um Deus, e quando você não adora esse Deus, você está fora de um propósito. É por isso que você sente um vazio dentro de você, buscando sentido em preenchimento, em riqueza, em fortuna, em muitas pessoas, infelizmente, em bebedices, em drogas, mas o sentido, o preenchimento deste vazio está em adorar a este Deus que te ama, esse Deus que te cuida. Olha, talvez você já foi alguém que já visitou, já conheceu ao Senhor, você já pertenceu a este pastor, mas alguma coisa te levou para longe. Um filho pródigo. Sabe o que o pastor faz com uma ovelha que se perde? Vai atrás. Se você está ouvindo este vídeo, se você está vendo este vídeo, é porque o Senhor não desistiu de você. Ele me pôs aqui, pôs várias pessoas de Deus, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários ou apenas outras ovelhas, com uma missão: te trazer de volta aos cuidados deste bom pastor. Quando o pastor perde uma ovelha, ele vai atrás. Diz a Bíblia que ele deixa as 99 e vai atrás da que sumiu, da que fugiu. E quando ele traz de volta, sabe o que eu vejo? Eu não vejo um pastor que vai bater na ovelha porque ela fugiu, vai xingar, ofender, muito pelo contrário. Aquele pastor, diz a Bíblia, que ele se alegra, ele cuida, ele ama, ele abraça e traz de volta ao convívio da família. Talvez você está ouvindo este vídeo e faz tempo que você não sabe o que é pertencer a algo que é maior do que você. Talvez faz tempo que você não ouve a voz de Deus e não sente a presença do Senhor. Talvez você ache que está sozinho, mas eu vim aqui dizer que mesmo à distância, o bom pastor continua de olho em você. Mas o versículo não termina. Olha quantas coisas nós já falamos e ainda não terminou. A Bíblia vai dizer: e de nada terei falta, ou nada me faltará, em outra tradução. Sabe, eu vejo Davi dizendo: a ovelha não se preocupa onde ela vai pastar, ou se ela vai pastar. A ovelha não se preocupa aonde ela vai beber água. A ovelha não se preocupa aonde ela vai dormir. Não. Essas são preocupações do pastor. Deixa eu dizer para você, o bom pastor está cuidando de você. Ele está cuidando da onde você vai se alimentar, da onde você vai beber a água que refresca, aonde você vai deitar. Ele está cuidando de tudo. Se você está empregado, glorifique. Se você está desempregado, calma, Ele está preparando uma porta melhor para você. Se você está doente, fica tranquilo, logo Ele chega com bálsamo. Mas olha, esses dias li uma frase que me chamou a atenção. Um pastor só pastoreia a ovelha
que se permite ser pastoreada. Só cuida da ovelha que se permite ser cuidada. Só abraça a ovelha que se permite ser abraçada. Então eu quero dizer para você, se permita. Permita-se. Permita-se ser amado por esse Deus, permita ser cuidado por esse Deus, permita ser abraçado por esse Deus. O bom pastor, ele quer te levar a um lugar melhor. Ele quer te levar ao lugar onde você vai viver 100% do propósito dele para você. Talvez você está vivendo uma vida frustrado com você mesmo, frustrado com os seus sonhos, frustrado com sua família, frustrado achando que você tinha capacidade para estar muito mais longe, você tinha potencial para alcançar lugares mais altos. E eu quero dizer para você, sim, você é capaz. Sim, você pode viver muito mais do que você está vivendo, mas o total, o 100%, o máximo dessa capacidade só vai ser alcançada quando este bom pastor se tornar o seu pastor. Sabe, saber que Deus é bom, saber que Deus o ama, saber que Deus cuida, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é saber que Deus te ama, saber que Deus cuida de ti, saber que Deus está preparando o melhor para você. Isso vai fazer você alcançar 100% da tua capacidade, porque essa segurança, sabe que segurança é essa? É aquela segurança de quando você está aprendendo a andar de bicicleta e teu pai está ali atrás dizendo para você, fica tranquilo, eu estou aqui segurando, sabe? Eu já vivi isso. Eu sei que você talvez já viveu, e se não viveu, talvez não tenha tido uma boa experiência de pai. Eu quero dizer, não. Não compare o pai, o nosso pai, com esse pai terreno, ruim talvez que você teve. Não, eu estou dizendo para você, compare com ele, crie um relacionamento com ele. O padrão dele é muito alto. A Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ela amamenta, o Senhor jamais se esquece de ti. Sabe o que isso significa? Em que todo tempo Deus estava pensando em você, em que todo tempo Deus está contando com você, em que todo tempo Deus está te amando. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nesse mundo você está inserido. Ei moça, eu quero dizer para você que você é uma princesa. Ei rapaz, eu quero dizer para você que você é um príncipe. Ei, você que está chorando dentro de um casamento destruído, eu quero dizer que Deus ele quer restaurar. O Salmo ele continua, você conhece. A Bíblia vai dizer que ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Talvez você tenha vivido nesses últimos tempos tempestades na tua vida. Talvez você tenha vivido nesses últimos tempos de luta, tribulação. Talvez porque você tenha se esquecido da voz do bom pastor, que te chama, que te ama, que me trouxe aqui para falar para você. Há algo melhor. Há sim esperança. Eu estou falando com pessoas que talvez disseram, perdi a esperança. Não. A tua esperança está no Senhor. A tua esperança está naquilo que Ele pode fazer na tua vida. Talvez pelas tuas capacidades você não tenha mais esperança. Mas, como disse Davi, de nada terei falta. Quando ele fala nada, ele está ampliando muito grande. Ele está colocando algo de nada, paz, saúde, amor, alimento. Deus está cuidando de tudo. Eu agradeço a você, peço que você deixe aí seu like, compartilhe com aqueles que você sabe que precisam ouvir este vídeo, com pessoas que precisam ouvir esta mensagem, e nos ajude aí a divulgar este trabalho, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, fiquem com Deus.